sexto sinal que eu tenho para passar para vocês sobre essa desconexão aí com o corpo, né, com a mente, com a alma, com o propósito, é o seguinte. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente não tá falando a nossa verdade, é porque em algum nível ali a gente está preocupado com o que o outro vai pensar quando a gente fala a nossa verdade. Então muitas pessoas não estão vivendo a potência do seu propósito, a potência da sua existência, porque elas estão preocupadas com o que o outro vai pensar. E eu digo, gente, que em toda relação que existe no planeta, né, com qualquer pessoa, vamos botar aqui uma pessoa que você ame muito, por exemplo, sua mãe ou seu pai. Entre você e o seu pai ou a sua mãe, existem aí, na verdade, 4 pessoas. 2 suas e 2 do outro, tá? Vamos botar assim para você entender aí o que eu tô querendo dizer. Eu, Thaís, eu tenho a minha essência, eu tenho os meus pensamentos, as minhas emoções e os meus sentimentos. O meu pai ou a minha mãe tem as emoções dele, os sentimentos, né? E, enfim, tem as suas preocupações. Isso é deles. Só você sabe o que você carrega ali dentro, certo? Mas quando a gente está na relação com o outro, eu projeto uma imagem do meu pai, do que eu penso que ele vai pensar de mim. E você entende que nesse pensar do que ele vai pensar de mim, eu já não estou me conectando com o meu pai, e sim com a projeção que eu fiz do meu pai. Ou seja, eu dupliquei na minha cabeça o meu pai ou a minha mãe e trouxe as experiências que eu acho que ele é e que eu penso que ele pensa de mim. E é a partir dessa projeção que eu faço que eu começo a pensar no que ele vai pensar de mim. E a mesma coisa, ele ou a minha mãe fazem essa projeção sobre mim e sobre os meus pensamentos, sentimentos, emoções, e começam a agir a partir dessa projeção e não de quem realmente a pessoa é. Então a gente faz isso nas nossas relações e imagina você projetar aí, sei lá, 2.000 pessoas que te seguem pensando o que você tá falando, né? O que essa garota tá falando aí? Né? É uma forma que a gente traz aqui pro nosso mundo digital. Então, assim, às vezes a pessoa deixa de expressar a verdade dela porque ela tá focada nas projeções do que ela pensa que o outro tá pensando dela. Ou realmente de receber uma crítica do outro, né? Então, se você está vivendo através do que você pensa, das expectativas do outro, provavelmente você também não está conectado, está desconectado com o seu propósito. Porque a gente vira refém do outro, né? A gente começa a se botar dentro de uma gaiolinha ali do que a gente acha que o outro vai pensar, o que o outro vai pensar. Isso tinha muito antigamente, né? Em famílias de não pode fazer isso, que as pessoas vão pensar mal de você, né? Isso é uma crença que ela tá muito enraizada aí no nosso subconsciente e é algo que deve realmente ser pensado com carinho, né? É um convite para que você pense nisso com carinho aí dentro de quanto você está colocando projeções sobre as outras pessoas, o que elas vão pensar de você se você for você mesmo, né? O que de pior pode acontecer se você for você mesmo, se você estiver conectado com a sua verdade, com a sua essência, e você está espalhando isso para o mundo? O que de pior pode acontecer? Né? Porque crítica, todo mundo vai passar algum dia, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, se você tá agradando a todos, pode ter certeza que você aí não tá se agradando, né? E quando a gente não vive a nossa verdade, para que o outro se sinta bem, a gente está se violando, tá? E isso é totalmente uma desconexão com a nossa verdade, com a nossa essência, com o nosso sentido de viver e com o nosso propósito. Faz sentido para você?